Então vamos lá, meus amados, voltamos aqui para a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, né? A gente falou sobre o ácido fórmico, sobre o fenol, a gente fez uma comparação de acidez entre eles, fiz um aprofundamento sobre a fenolftaleína, falei dos efeitos eletrônicos, né? Expliquei o efeito indutivo negativo, positivo, e agora nós vamos estudar o efeito indutivo na acidez dos compostos orgânicos. Primeiro, o efeito indutivo negativo. Volto a repetir, ou o efeito retirador, né? Retirador. Se você lembrar, os elementos com maior eletronegatividade, nós vamos colocá-los aqui. Então, vamos botar aqui, ó, iodo, bromo, cloro, oxigênio e flúor. A eletronegatividade, ela aumenta nesse sentido, certo? Ela aumenta nesse sentido. Eletronegatividade. Então, esses caras são os caras que têm efeito indutivo negativo. Ou seja, o efeito indutivo negativo, ele aumenta a acidez. Então, os compostos que apresentarem, que os substituintes forem esses ametais, eles aumentam a acidez, certo? Ou seja, aumenta a acidez, logicamente, puxando um par de elétrons para eles. Eles puxam um par de elétrons para eles, que a gente viu na aula passada, né? E quando eles puxam o par de elétrons para eles, eles facilitam a saída do hidrogênio. Por isso que aumenta a acidez. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu tiver um radical ligado ao oxigênio, ligado ao hidrogênio. O oxigênio, ele tem um efeito indutivo negativo, então ele vai puxar esse par de elétrons para ele, certo? O que vai acontecer aqui também? Então, se esse R, no caso, ele tiver um efeito indutivo negativo, além do oxigênio estar atraindo o par de hidrogênio para ele, ele ainda vai empurrar essa ligação para ele. Então, como um todo, ele vai estar empurrando todo esse par de elétrons no sentido dele. Facilitando o quê? Facilitando a saída desse hidrogênio, formando o íon H+. Se você tem aqui, por exemplo, um carbono, duplo oxigênio, como o ácido carboxílico, e você botar aqui no lugar de um radical, você botar um desses elementos que tem efeito indutivo negativo, ele vai puxar essa ligação no sentido do oxigênio, que vai puxar no sentido do carbono, que vai puxar no sentido dele. Então, como um todo, ele está fazendo uma força no sentido dele, puxando esse par de elétrons para eles, ele facilita a saída do íon, do hidrogênio, formando o íon H+, certo? Então, o efeito indutivo negativo, ele aumenta a acidez, vou botar aqui, ele aumenta a acidez porque ele facilita a saída de íon H+. Ok? Então, ele facilitando aí essa saída do íon H+, no caso, o composto ele vai perder esse íon H+, né? Ok? E aí, meus amados, esses grupos menos IS, depois que eles facilitam essa saída, né, do íon H+, puxando esses
puxando o par de elétrons, para ele, ao puxar, eles ajudam na dispersar, ou seja, eles ajudam a dispersar a carga negativa, certo? Que ficou no oxigênio, né? Observe que a carga negativa aqui, quando o oxigênio puxar aqui primeiro, ele vai ficar carregado negativamente. Concorda comigo? Então esse grupo, ao puxar essas forças, ao puxar esses pares de elétrons no sentido dele, o que é que acontece? Ele dispersa essa carga. E ao dispersar essa carga que ficou no oxigênio, ele estabiliza a base conjugada. Lembrando que quando ele perder aqui quando ele perder o hidrogênio aqui, a base conjugada disso aqui, né? Quando ele perder, deixa eu fazer aqui, quando ele perder, você vai ter aqui uma carga negativa no oxigênio, certo? Fazendo uma base conjugada mais estável, certo? Beleza? Aí você podia perguntar, Sandrão, o que faz o efeito indutivo negativo, né? O efeito indutivo negativo, ele faz o seguinte: ele aumenta a polaridade, polaridade da ligação oxigênio-hidrogênio, certo? Facilitando a sair, deixa eu aumentar aqui para ver, facilitando a saída do próton H+. Porque o hidrogênio, depois que perder um elétron, vai virar um próton, certo? Beleza? Segundo, qual é o segundo fator, Sandrão? Ele aumenta a afinidade eletrônica do oxigênio. Ele aumenta a afinidade eletrônica do oxigênio, também facilitando a saída do íon H+. E outra coisa que ele provoca também, ele diminui a densidade, eletrônica do oxigênio, aumentando a estabilidade da
base conjugada. E, portanto, aumentando a acidez. Então tá aí os três fatores porque o efeito indutivo negativo, o que é que ele faz? Ele aumenta a polaridade da ligação, porque a polaridade, né, a ligação oxigênio e hidrogênio vai ficar mais polar, porque eu tenho forças empurrando cada vez mais forte no sentido contrário do hidrogênio, certo? Facilitando com que esse hidrogênio saia. Eu vou aumentar a afinidade eletrônica do oxigênio, né? A afinidade eletrônica é a quantidade de energia necessária para que um átomo ganhe elétrons, então vai facilitar. Se eu estou empurrando uma força cada vez mais para cá, estou facilitando que o oxigênio aumente a sua afinidade eletrônica, facilite cada vez mais que ele ganhe esse elétron do hidrogênio, certo? E por último, diminuindo a densidade eletrônica, porque só nessa ligaçãozinha a densidade eletrônica dele, que é a carga sobre o volume, a quantidade de elétrons aqui seria muito, né? Então ele dispersa essa carga empurrando cada vez mais para a cadeia carbônica, beleza? Então diminui a densidade eletrônica do oxigênio. Isso estabiliza a base conjugada, portanto aumentando a sua acidez. Certo, meus amados? Então, vou dar uma parada agora e eu vou fazer o exemplo do efeito indutivo negativo no ácido etanóico, ácido iodoetanóico, bromoetanóico, ácido cloretanoico e no fluoretanoico. Ok? Até daqui a pouco.